Graça e paz, queridos. Manhã de quinta-feira e nós estamos mais uma vez começando um dia com a palavra de Deus. Começando mais um dia meditando na palavra do Senhor, alimentando o nosso espírito, alimentando a nossa mente, buscando em Deus sabedoria para que possamos guiar e nos orientar nesses dias tão difíceis como nós estamos vivendo, em dias onde tantos estão perdidos. Nesta manhã eu quero trazer para nossa reflexão um dos versos do capítulo 9 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Neste verso 26 do capítulo 9, o apóstolo Paulo faz uma declaração por demais interessante. Ele diz o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Repetindo, preste atenção, olha que coisa interessante. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: eu não estou correndo inutilmente, eu não estou perdido na minha corrida da vida. Eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Eu sei onde eu quero chegar. Eu não estou lutando sem saber contra quem eu luto. Eu não estou dando murro no vento. Eu não estou desperdiçando a minha energia, a minha força. Eu sei exatamente quem são meus inimigos e quem eu preciso vencer. Talvez se eu parasse por aqui, você já teria entendido bem o que Paulo estava dizendo. Porque nós estamos vivendo dias, amados, onde nós encontramos muitas pessoas que não poderiam certamente fazer esta afirmação de Paulo. Pessoas que não conseguem lidar com as distrações do dia a dia. Pessoas que não conseguem lidar com os problemas, com as dificuldades, com os afazeres, com as suas funções, com as suas obrigações do dia a dia, e acabam se perdendo na corrida da vida. Pessoas que não sabem lidar com as distrações que a vida nos propõe. Distrações estas que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, vamos acabar levados por elas, a ficarmos correndo sem um objetivo, sem um alvo, sem uma linha de chegada, sem um destino certo. Distrações estas que poderão nos levar a entrarmos em uma batalha diária sem sentido, a entrarmos em lutas diárias que não vão nos levar a vitória alguma, que não vão nos fazer vencer nada. Muito pelo contrário, irão consumir a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor, sem nos conferir vitória alguma. Então Paulo está dando um grande alerta àquela igreja. Paulo está dizendo: olha, cuidado na tua corrida da vida, cuidado nas tuas batalhas da vida, porque é bem provável que alguns, por não saberem o alvo, por não reconhecerem o alvo, por não entenderem de fato quem é o seu alvo, por não ter um objetivo, por não ter um plano, por não ter um projeto, por não ter propósitos em suas vidas, vão acabar correndo a corrida da vida inutilmente. Cuidado, porque algumas pessoas, por não entenderem de fato quem são seus reais inimigos e não os identificar, irão lutar em vão, irão desperdiçar a sua energia, irão gastar as suas forças lutando contra o vento. Paulo está dizendo: olha, você tem que entender de fato a tua corrida da vida e aonde você quer chegar. Você precisa ter um alvo. Você não pode ficar correndo aleatoriamente. Você não pode permitir que as distrações da vida, e elas virão. A vida nos propõe muitas distrações e elas virão. Você não pode permitir que isso te tire do caminho.
Há um diálogo muito interessante que eu vejo no Evangelho de João, e é muito fácil de você decorar esse versículo, porque é João 21:21. É muito facinho de você decorar. Onde Pedro, ele diz o seguinte: Senhor, mas e quanto a este homem? E quanto a este homem? Pedro estava se referindo ao apóstolo João. Jesus estava conversando com Pedro, falando do seu chamado, falando do seu ministério, falando do que Pedro enfrentaria e João caminhando atrás deles. Pedro está preocupado com João, Pedro está distraído com o homem que vinha atrás. Mas e ele, Senhor? O que vai acontecer com ele? Sabe, queridos, quantas pessoas estão vivendo assim? Deus tem falado tantas coisas para a vida delas, a palavra tem gritado aos seus ouvidos, mas elas continuam distraídas com a vida alheia, elas continuam distraídas com a vida do próximo, elas continuam distraídas com a vida do fulano, do beltrano, do ciclano, enquanto ela mesma está correndo sem propósitos, enquanto ela mesma está em uma corrida sem sentido, em uma corrida sem objetivos, sem alvos, está em uma luta onde ela nunca vai vencer ninguém, onde ela nunca vai derrotar nenhum inimigo da sua vida, porque ela está lutando contra o vento, ela está distraída. Eu imagino, irmãos, eu fico imaginando isso, Jesus falando com Pedro, coisas extremamente importantes, relevantes, a despeito da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, e ele preocupado com quem vinha caminhando atrás, ele distraído com a presença de alguém que vinha atrás, e a pergunta dele não foi: Senhor, o que mais vai acontecer comigo? Quais são os teus conselhos, a sua orientação para a minha vida? Não, ele questiona: Senhor, e ele? O que vai rolar com a vida dele? E esse cara aqui atrás? O que vai acontecer com ele? Jesus responde depois para ele, fala assim: olha, Pedro, se eu quiser deixar ele vivo até o dia do meu retorno, eu deixo. Mas você se preocupa em me seguir, Pedro. Olha para a tua vida. Em outras palavras, Jesus faltou dizer para Pedro: Pedro, para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua vida. Pedro, presta atenção naquilo que eu estou te falando. Foca, Pedro, foca aqui. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Pedro, eu estou te falando do alvo da tua vida, eu estou falando do teu chamado, do teu ministério, do teu objetivo. Você está preocupado com a vida do João? Esquece João, Pedro, olha aqui para mim. Ouve-me. E quantas vezes, irmãos, nós acabamos tendo essa mesma atitude de distração de Pedro? Estamos tão preocupados às vezes com a vida do nosso chefe, do nosso vizinho, do nosso irmão, do fulano, do beltrano, e com isso estamos correndo inutilmente, sem um alvo, sem um objetivo, e a vida vai levando, e aí caímos no engodo de Satanás, daquela música que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitos estão embarcando nessa musiquinha maligna, que a vida só vai levar para o inferno. Cuidado. Muitos estão lutando inutilmente, não conseguem vencer batalhas porque estão lutando errado. Estão lutando contra o inimigo errado, estão lutando sem causa, estão lutando sem motivos. E por isso estão perdendo as batalhas das suas vidas. Pense nisso. Deus, que esta palavra nesta manhã possa de fato chacoalhar o nosso interior e nos fazer entender qual é de fato o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Para que não venhamos ficar como Pedro, distraído, preocupado com a vida alheia, ou que não venhamos ficar como Marta, Senhor, preocupado com os afazeres, com coisas secundárias, seculares, ou que não venhamos, ó Deus, ficar agindo como pessoas que não têm destino, que não sabem onde quer chegar, como a mãe dos 2 discípulos, querendo saber quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. Meu Deus, que nós não venhamos ficar tão distraídos com as coisas deste mundo, ou com coisas que não fazem sentido, ao ponto de nos esquecermos daquela que de fato importam. Deus, ajuda-nos a identificarmos de fato quem são os nossos inimigos e quais são eles, para que não venhamos lutar inutilmente e perdermos as batalhas da vida. Renove a mente dos teus filhos nesta manhã, renove seus corações, renove suas forças,
Restaura-os, ó Deus, e os abençoe. Esta é a minha oração, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.